Nós queremos ler um texto da palavra de Deus que vai nos ajudar a entrarmos nesse assunto essa semana. Nessa semana vamos dizer que o tempo é de Deus, Deus é o dono de todas as coisas, como já falamos na primeira semana, e Ele é o dono do tempo, e nós precisamos aprender a viver o tempo para o Senhor, todo o tempo da nossa vida. E 24 horas por dia, você tem o mesmo tempo que eu para viver todo dia, né? E o nosso tempo precisa ser dedicado a Deus e aquilo que Ele valoriza. E assim nós vamos estudar a palavra de Deus para aprender e colocar em prática nessa semana. Você pode abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículos de 1 a 10. Eclesiastes é um livro lá do Velho Testamento, um livro escrito por Salomão. Então, está lá nos livros poéticos, você pode achar aí no Antigo Testamento, tá bom? Muito bem, Eclesiastes capítulo 9 diz assim: deveras todas essas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece nem amor nem o ódio, tudo passa perante ele, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvarios no seu coração enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, pois melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que tu fazes debaixo do sol. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Bíblia fala sobre o tempo de diferentes maneiras. Eclesiastes, esse mesmo livro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, é um texto que dá a luz para a nossa semana no nosso livro. Diz assim: portanto prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem as oportunidades que você tem. Benjamin Franklin falou sobre o tempo. Ele diz: tempo é a matéria-prima de que a vida é feita. Queridos, o grande problema não é a falta de tempo, ainda que pareça ser. Para mim e para você, falta de tempo. Falta tempo para tudo, não é? A gente quer fazer as coisas e está sempre correndo atrás do tempo, atrás do vento, e a gente não consegue realizar tudo o que a gente quer ou deseja. Quando a gente percebe, a gente está cansado. Mas o grande problema não é a falta de tempo, e sim a má administração ou gerência do tempo. E administrar o tempo, queridos, é administrar a própria vida, a minha vida e a sua. Não podemos usar o tempo impensadamente e desperdiçá-lo. Afinal, quem mata tempo não é assassino, mas é suicida. Não é assim? Quem mata tempo é suicida, porque é a sua própria vida que está indo embora. E a gente precisa refletir sobre isso, para poder viver bem, viver melhor, viver mais, viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, viver intensamente os nossos dias aqui na terra. Salomão, um rei muito sábio, o homem mais sábio do seu tempo,
escreveu sobre a vida nesse livro de Eclesiastes e está compartilhando comigo e com você nessa noite. O começo do texto que a gente leu parece ser um texto até mal-humorado. Ele vai dizer: olha, tanto aquele que ama a Deus como aquele que não ama ou que não reconhece Deus na sua vida vão experimentar a mesma coisa. E aí dá a impressão de que ele está dizendo: olha, não vale a pena. Mas é o contrário. Ele está dizendo: olha, o fim da gente nessa terra é o mesmo, tanto para os ímpios como para os justos, como aquele que trabalha ou que não trabalha, todo mundo vai experimentar um dia a morte. E depois vem a vida verdadeira, a vida eterna com o Senhor, para aqueles que são justos do Senhor, santos do Senhor. E o destino eterno que Deus mesmo dará para toda pessoa, ser humano que vive nessa vida. Agora, a pergunta é: será que é possível viver mais e melhor nessa vida? E aí o Salomão, que escreveu esse texto, começa a apresentar algumas conclusões da sua reflexão sobre a vida. E ele vai apresentar para mim conclusões, e para você, que podem sim fazer diferença para mim e para você hoje, amanhã, semana que vem, essa semana, todo dia da nossa vida. Porque é possível viver mais e viver melhor. É possível aproveitar bem o nosso tempo. E a pergunta é: você quer aproveitar melhor, mais da vida? Quer aproveitar o tempo, porque tempo é vida? Quer aproveitar a vida que Deus te dá? Então, eu queria compartilhar essas conclusões de Salomão hoje com você nessa noite. E a primeira conclusão que ele nos apresenta, para que a gente possa aproveitar melhor a nossa vida, viver mais, viver melhor, essa vida na terra, que tem data para acabar. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. E fatalmente, todos encontrarão o dia final nesta vida e nessa terra. Então, qual é a primeira conclusão? A primeira conclusão dele é: o tempo para se reorganizar é hoje. O tempo para começar a mudar é agora. E o versículo 4 a 6, os versículos 4 a 6 vão dizer isso para a gente. Ele diz assim: ora, aquele que está na companhia dos vivos tem esperança, pois é melhor o cão vivo do que o leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos já não sabem coisa nenhuma, não tem mais recompensa, e a sua memória ficou no esquecimento. Seu amor, ódio, inveja já se foram, já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Queridos, a ciência pode lutar para aumentar a expectativa da vida, mas mesmo assim, todos nós morreremos um dia. Portanto, reconheça o valor do tempo que você tem, hoje e agora. Sanders, um pensador, disse o seguinte: cada instante do dia é um presente de Deus para nós. E como é interessante pensar e refletir sobre o tempo. Eu tenho 2 meninas lá em casa, uma de 7 e uma de 9. E é interessante, eu vejo nelas o que eu fazia lá atrás, né? Vamos explicar isso, quando eu era também criança, né? Quando a gente é criança, o tempo parece que não passa, rasteja, tudo é demorado demais para chegar, não é? Aí, quando a gente é jovem, o tempo anda, vai andando. Quando a gente é adulto, o tempo voa. E quando a gente chega à velhice, eu ainda não cheguei lá, alguns dizem, logo o tempo desaparece, porque a gente vai partir dessa terra. E eu vejo lá em casa as crianças. Uma delas, por exemplo, tem um passeio na escola na semana que vem agora, essa semana, começando hoje, né? E no meio da semana tem um passeio da escola, mas ela já está há alguns dias falando: esse passeio não chega, é só semana que vem, né? E parece que demora tanto para chegar o dia do passeio. Aí a minha filha mais velha, a gente diz assim: você precisava descansar de vez em quando, dormir um pouco de tarde, né? Porque você está cansado. Mas ela não pode dormir, dormir é perda de tempo para ela, né? E não dá. Agora pai e mãe, já adultos, se puder ter um cantinho para dormir, né? Com uns 15 minutos, dorme em pé se precisar, né? Não é verdade? Né? É assim mesmo, a vida da gente. O tempo passa, o tempo é precioso e a gente precisa aproveitar o tempo. Salmo 39, 4 e 5 diz assim:
Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Queridos, o tempo é para os vivos e para os sábios. Não precisa ser muito sábio para entender o que o Salomão, sábio, rei, colocou nesse texto para falar sobre a vida. Ele está dizendo, quem já morreu já foi. Não pode experimentar mais a vida. Não pode sentir. Não pode trabalhar. Não pode colher fruto do seu trabalho. Já se foi. Agora, você e eu estamos vivos ainda. Graças de Deus. Você acorda. Você está aqui. Deus te permitiu estar aqui. Você está vivo. E aí a notícia do Salomão para mim e para você é: se você está vivo, ainda tem esperança. As coisas podem mudar. Você pode aproveitar o seu tempo mais e melhor. Você pode viver diferente, uma vida muito melhor. Deus promete para cada um de nós vida abundante, vida plena. E é interessante que essa vida plena continua a ter para mim e para você 24 horas. 60 segundos cada minuto. O tempo é igual para todo mundo. Mas o que você faz com o seu tempo vai definir que tipo de vida você vai ter. Se você vai aproveitar, se você vai viver mais, se você vai viver melhor ou não. A notícia do Salomão é: olha, talvez a sua vida esteja toda ela confusa. Talvez você já tenha metido os pés pelas mãos. Talvez tudo esteja de ponta cabeça. Mas, se você está vivo, hoje é o tempo de se reorganizar. Tem esperança. Para os vivos tem esperança. Hoje é o dia e a hora de tomar decisões com Deus e começar a mudar. Hoje é o tempo de tomar uma decisão para colocar as coisas no seu devido lugar. Deixar que Deus te ajude a começar de novo e experimentar a vida que Ele tem dado a você e que Ele quer ofertar ainda mais e melhor para você. Deus, o dono da vida, o dono do tempo, te deu essa vida de presente. É para você aproveitar. Pare de sofrer e deixa Deus ajudar você a reorganizar a vida. Se você está vivo, tem esperança. Hoje é o dia de começar de novo e de se reorganizar. Mas, queridos, essa é a só primeira conclusão do que Salomão colocou para nós. E eu queria passar para a segunda, porque são várias. E a gente quer tentar aproveitar o tempo hoje, né? Então, a segunda conclusão que Salomão nos apresenta sobre aproveitar bem o tempo dessa vida é a seguinte: entenda que agradar a Deus é o passe para desfrutar de uma alegria e satisfação verdadeira na vida. Agradar a Deus é sinônimo de desfrutar verdadeiramente a vida. Versículo 7 diz: vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Uma das coisas que os seres humanos mais fazem hoje é tentar curtir a vida, aproveitar a vida. Os prazeres dessa vida tomam muito tempo da gente. E eu vou dizer por quê. A fórmula é simples. Todo mundo diz assim: eu trabalho demais. A vida é muito pesada. Então eu tenho direito, eu mereço curtir a vida. E aí, a gente começa a aproveitar, ou querer aproveitar os prazeres da vida. E a gente investe tanto tempo nos prazeres da vida, que a gente esquece de fazer aquilo que realmente é importante. E o pastor Adonira estava falando para a gente hoje de manhã: pessoas gastam 3, 4, 5 horas do seu dia na internet, com rede social, com e-mail, com tantas coisas. E é interessante porque as pessoas que nos amam, ou que precisam do nosso amor, estão em volta da gente, mas a gente está ali o tempo todo resolvendo coisas na telinha do computador. Interessante. E a gente vai tentando curtir a nossa vida. O grande problema não é o querer curtir a vida, porque Deus te criou para ter prazer, com a possibilidade de sentir prazer. Então é para você desfrutar da vida, sim. Mas o grande problema é que nossa sociedade hoje prega o prazer
sem se importar com nenhum tipo de circunstância ou consequência depois das práticas prazerosas. E aí, sabe o que acontece? A gente continua se justificando. Eu trabalho demais, a vida está muito pesada, as pressões são muito grandes, os prazos estão apertados, e aí eu mereço. E quando a gente diz eu mereço, sabe o que acontece? O inimigo entra por essas portas, e quando você percebe, os prazeres deste mundo estão tomando o teu coração e tua vida e estão te afastando de Deus. Alguns deles são pecado em si mesmos, estão disponíveis para a gente, e a gente vai sendo tentado e vai abraçando essas coisas. Outros não são pecados em si mesmos, mas nos afastam de Deus, podem nos afastar de Deus, quando nós resolvemos que nós merecemos todo esse prazer, toda essa possibilidade. Então, a gente vai ficando à margem dos verdadeiros prazeres e alegrias da vida, que Deus tem para mim e para você. E assim vai a nossa vida hoje. É o computador novo que a gente precisa, é o tempo de ver a televisão que a gente tanto precisa, é a necessidade de comprar e de obter e de ter, porque isso é alegria, isso é prazer, e a gente compra e está sempre insatisfeito. Você tem celular novo, você tem carro novo, você tem televisão sem tubo já, um monte de coisas legais, né? Mas não está bom, não está satisfeito. E a gente vai de insatisfação em insatisfação, num círculo aí, vicioso na nossa vida, sem desfrutar das verdadeiras alegrias que Deus tem para nós. E aí, a palavra de Deus, através de Salomão, vai dizer: agrada a Deus, decida agradar a Deus, põe Deus em primeiro lugar da tua vida, porque se Ele tiver no primeiro lugar, se for a prioridade número 1 do teu coração, da tua vida, dos teus dias, Ele vai se agradar das tuas obras, é o que o versículo diz. E quando Ele se agrada do teu coração, da tua vida, sabe o que acontece? Ele abençoa você, e Ele permite que você possa desfrutar de coisas lindas, maravilhosas que Ele tem. Quer aproveitar a vida? Agrada a Deus, agrada a Deus. Eu me lembro do pastor Jeremias, lá da igreja presbiteriana em Belo Horizonte, né? Ele de vez em quando vem por aqui, e uma das coisas que ele falou uma vez num congresso é: agradou a Deus, pulou na bênção, né? Ele diz bem assim: se você agradar a Deus, pula na bênção, certeza, Deus vai te abençoar, você vai poder desfrutar da vida. Agora, se você quiser tentar desfrutar a vida sem Deus, você vai ter muitos prazeres, mas muitas dores de cabeça e tempo perdido, sabia? Perde tempo. A vida vai sendo consumida pela culpa, pelo pecado, e assim a gente vai perdendo do nosso tempo. Quer experimentar das belezas de Deus, das delícias que Deus tem para mim e para você? Agrada a Deus, coloca Ele em primeiro lugar na sua vida, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas pelo próprio Deus dentro do teu coração, no teu dia a dia. Outro dia, eu decidi, há uns meses atrás, emagrecer e tal, e aí comecei a correr. E outro dia, num sábado desses, eu estava no parque, correndo, com alguns amigos aqui da igreja, um dia de sol, parque, verde, natureza, bons amigos. Eu falei: Senhor, que coisa boa, obrigado, que gostoso experimentar essa vida. E sabe, na grande maioria das vezes, as alegrias mais significativas, o prazer mais gostoso e especial, estão nas pequenas coisas da vida, sabia? A gente investe grana, a gente investe tempo para procurar e para tentar obter tantas coisas, e em Deus, as coisas tão simples da vida têm um significado tão profundo, tão real, e preenchem a gente de satisfação verdadeira. Você quer encontrar satisfação? Para de olhar para as ilusões que essa vida oferece, porque
O dono dessa vida, nessa sociedade que a gente vive, é o nosso inimigo. E João 10:10 vai dizer que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas palavras do próprio Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e tenha com abundância. Olha para Deus. Olha para Deus, decide colocar Deus em primeiro lugar, agrada a Deus com a tua vida, com os teus pensamentos, com os teus atos, com as suas atitudes, porque se for assim, você vai pular na bênção, vai desfrutar dos presentes que Deus tem preparados para você. Ele quer derramar a sua graça sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família. Então agrada a Deus e desfruta dessa vida tão maravilhosa, especial, que Ele tem para você, preparada para você. Aproveita a vida, viva os verdadeiros prazeres. Em Deus nós temos liberdade, temos prazer, temos alegria sem culpa. Coloca Deus em primeiro lugar e vive tudo aquilo que Ele tem para você.